Bom dia, boa tarde, boa noite, de novo aqui, mais um videocast do nosso Café Brasil Premium. O programa de hoje, o tema tem a ver com, como sempre, né, o que tem aqui dentro da cabeça da gente. Eu vou falar de repertório. Esse é o nosso tema de hoje. O repertório vem do latim, repertório é inventário, estoque de conhecimentos, habilidades e técnicas acumuladas ao longo do tempo. Tem a ver com as experiências que você viveu, as quebradas de cara que você fez, as cicatrizes, as tatuagens, tudo aquilo que você vivenciou ao longo da sua vida, que de bom ou de ruim, que te traz experiência, que vai montando aquele repertório, aquele inventário de coisas que você tem na cabeça. E em cima desse teu inventário é que você vai tomar decisões. Ele é que vai funcionar como o apoio para a sua reflexão para a tomada de decisão. E o nosso videocast de hoje vai ser sobre a espiral do pensamento. Vamos então começar a nossa espiral do pensamento. Tudo começa aqui dentro, lembrando que eu sempre bato nessa tecla. Você precisa ampliar o seu repertório, você precisa enriquecer as suas experiências, você precisa se expor, você precisa participar, você precisa procurar, você não pode ficar trancado dentro do teu mundinho achando que aquilo basta a você. Não basta. A espiral do pensamento começa assim: você entra em contato com algum fato, você lê uma notícia, você vê uma cena, você assiste um vídeo, alguém manda para você uma mensagem pelo WhatsApp, não importa o que, você entrou em contato com algum fato, algum acontecimento. A primeira coisa que você tem que fazer é refletir, e a reflexão que eu estou pregando aqui é a seguinte: por quê, o que quer dizer e qual a intenção do que eu penso, do que eu digo e do que eu faço. O que eu estou propondo aqui não é uma reflexão ainda sobre o fato com o qual você tomou contato. A primeira reflexão é sobre o que esse fato está causando em mim. Por que eu reagi assim? Por que quando essa notícia chegou para mim eu fiquei louco da vida? Por que eu dei risada? Por que quando todo mundo está chorando eu estou rindo? Por que eu reajo dessa forma para esse tipo de notícia que chegou dentro de mim? Esse é o primeiro ponto. Eu mergulho dentro de mim para procurar entender as minhas reações, o que esse tipo de notícia está causando em mim. Depois que eu entender e fizer essa minha reflexão interna, eu posso pular para o segundo passo, que é quando vem a capacidade de analisar. Esse é o momento em que você examina em detalhes para entender o significado e as características essenciais das coisas. É o momento em que eu estou tentando entender diante do que é que eu estou, sabe? Como é que é essa formatação, por que o título é desse tamanho, por que essa fotografia, o que essas coisas querem dizer, como é que elas estão encadeadas, porque um primeiro parágrafo, depois um segundo parágrafo, eu estou tentando entender o que eu estou vendo, né? Não bati o olho e fui direto escolher uma característica, buscar um atributo, alguma coisa assim. Eu estou olhando o todo e tentando entender como é que aquele todo se coloca. O passo em sequência é quando eu começo a discernir. E discernir é quando você percebe as diferenças entre as características essenciais das coisas sem fazer juízo de valor. Olha, essa é a parte mais importante, cara. Sem fazer juízo de valor. O que significa? Eu ainda não estou dando nota, não estou atribuindo valor a coisa nenhuma. Eu só simplesmente estou olhando as diferenças. Olha, eu estou vendo ali tem um homem e tem uma mulher, são diferentes. E daí? Daí nada, só são diferentes. Tem um sujeito alto, tem um sujeito baixo. Tem um que é gordo, tem um que é magro. O que isso quer dizer? Nada. A única coisa que me importa ali é o seguinte: há uma diferença essencial entre eles dois. Nada disso quer dizer que um é melhor, ou que serve, ou que não serve. Nesse momento, eu simplesmente reparo nas diferenças das coisas. O grande problema é que as pessoas confundem o discernimento com o julgamento. Que é exatamente o que vem no nosso próximo ponto. Quer dizer, a partir do momento em que eu discernir, eu estou pronto para fazer meu julgamento, que é quando você forma uma opinião, uma estimativa, uma noção ou uma conclusão diante de circunstâncias que são apresentadas. Esse é o momento em que eu já vou começar a reparar naquelas diferenças que eu vi e tentar entender o que tem de bom e o que tem de ruim, o que me serve e o que não serve ali. Então vamos voltar àquele exemplo que eu coloquei. Olha, eu vi dois sujeitos, um é baixinho e um é bem alto. Um tem 2 metros de altura, o outro tem 1,50 m de altura. Eu estou tentando montar meu time de basquete. Qual dos dois eu vou escolher? Bom, nesse momento eu começo a julgar. Pô, o cara alto deve ter melhores condições de jogar e fazer mais cestas ou me ajudar na defesa do que o sujeito baixinho. É o momento em que eu começo então a dar notas ou a começar a atribuir algum valor àquelas diferenças que eu notei que estão acontecendo ali. O passo seguinte é o momento crucial, que é o momento da escolha, quando você seleciona entre um determinado número de possibilidades. Aqui é que o bicho pega, cara. Então,
Vamos lá naquela sequência. Olha, eu refleti a respeito das minhas reações, eu analisei as características diante daquilo que eu estava, eu discerni, eu vi as diferenças entre cada uma das características, eu então atribuí valor a essas características e agora eu estou pronto para escolher. Então, daquilo tudo que eu atribuí valor, qual vai ser a minha escolha? Se eu voltar para aquele exemplo do basquete, esse é o momento em que eu dei notas a tudo e falei, muito bem, agora eu vou escolher o jogador. Vou escolher aquele jogador mais alto porque eu atribuí a ele mais valor para aquilo que eu quero fazer. Ah, não é jogo de basquete, vai ser futebol. Então talvez a altura não seja tão importante, a menos que o cara seja goleiro, né? E se o cara vai jogar na linha, pode ser que um cara de 1,50 m seja muito mais rápido e mais ágil do que um grandão de 2 metros e pouco. Então, esse é o momento em que eu começo a fazer a minha escolha baseada nas notas que eu dei com base no meu julgamento. É assim que devia ser. Qual é o grande lance aqui? Se você faz uma escolha certa, você cresce, cara. E quando você cresce, o que acontece? Você cresce e aumenta a sua capacidade de reflexão, de análise, de discernimento, de julgamento e de escolha. E passa a escolher cada vez melhor, o que faz você crescer cada vez mais. Isso aqui é uma espiral de crescimento. Você entendeu como isso? Sempre para cima. Você vai crescendo a cada escolha. E quanto mais você escolhe de forma melhor e mais acertada, melhor você fica. Um patamar você sobe, você fica mais exigente, você consegue absorver melhor o conhecimento, você consegue enriquecer ainda mais o teu repertório a partir do momento que você se expõe a essas escolhas, a partir de um julgamento que vem da capacidade de discernimento e que vem lá atrás de uma reflexão e de uma análise. É assim que devia ser. Aliás, teve um cara que falou a respeito. Albert Einstein, que disse assim, ó, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Se fosse sempre assim que acontecesse, seria fantástico. A questão é que não é assim. As pessoas não têm mais tempo de refletir, analisar, discernir, julgar, escolher. Isso acabou, cara. Ninguém tem mais tempo disso. O que a gente tem feito é o seguinte, em vez desse processo todo, a gente passa do julgamento direto para a escolha. Eu não vou mais analisar coisa nenhuma, eu não tenho mais tempo de pensar a respeito, eu não tenho tempo a perder, cara. Eu bato o olho, escolho um rótulo e faço o meu julgamento, né? Eu bato o olho em eu leio um texto já pré-julgando, já preparado para dar a ele um significado com base naquilo que minha tribo me ensinou a fazer, naquilo que o meu pensamento foi treinado a fazer. Eu escolho o rótulo que alguém deu, pego esse rótulo e defino a partir dele. Então, eu vejo alguém publicar uma matéria, já está na minha cabeça que o cara é fascista, acabou. Ali está feito o julgamento, dali para frente não tem mais o que fazer, né? O mundo ficou assim porque a gente é obrigado a tomar decisões em fração de segundos. E você não tem como fazer essa espiral funcionar sem tempo. É preciso tempo. Você tem que aprender a ter tempo para saborear as ideias. Antes de eu reagir recebi aquele WhatsApp, estou louco da vida e vou reagir imediatamente, para e pensa. Pode escreve louco da vida, aquele chute que você dá, a briga que você quer cumprir. Termina de escrever e deixa aquilo quietinho ali e dá uma voltinha. Esfria a cabeça, toma um café e depois você volta e olha para aquilo e repensa. Será que com a cabeça fria eu daria aquela resposta, né? Será que com a cabeça fria eu teria o mesmo entendimento que eu tive nesse momento aqui? Será que eu não deveria pensar um pouco melhor? E esse pensar um pouco melhor significa tempo. Dê tempo ao processo. Lembrando sempre que, olha aqui, ó, de nada vale o acesso à informação se não temos repertório para dar um sentido à realidade. Eu volto para o início desse videocast aqui. Tudo começa com o seu repertório. O que você está botando dentro da cabeça, né? A gente é aquilo que a gente come, cara, né? Qual é o alimento intelectual que você está colocando para dentro da sua cabeça? É passar a vida assistindo youtuber comendo barata, como eu gosto sempre de dizer? É isso? É youtuber comendo barata? É o cara de cabelo pintado falando absurdo? É isso que você está colocando para dentro? Bom, então esse vai ser seu repertório e é em cima dele que você, infelizmente, vai ter que tomar suas decisões, né? Então a ideia é o seguinte, primeiro a preocupação, como é que eu estou preparando o meu repertório para poder dar continuação no meu processo de tomada de decisão? Segundo, será que eu estou seguindo a sequência aqui? Será que eu estou parando para pensar um pouquinho sobre como é que eu reajo àquelas notícias que eu recebo, como é que eu analiso, como é que eu pratico discernimento, julgamento, para só então fazer minha escolha? Pegou a dica então? Qual é o resumo da história aqui? O resumo da história aqui é o seguinte, cara. Antes de tomar uma decisão, pense a respeito. E depois de pensar, reflita a respeito. Dê tempo.
Use o seu tempo de vida para tomar suas decisões. Não saia correndo atrás do rebanho, onde a vaca vai todo mundo atrás. Não faça isso. Não adote fórmulas prontas. Não compre rótulos que o pessoal está colocando aí. Pare para ter o seu próprio pensamento. Faça correr esse ciclo aqui. E quando esse ciclo terminar, você vai ter crescido um pouquinho mais, cada vez mais longe. Tá bom? Vou deixar ela aqui com você, ó. Lembrando que todo mês tem um videocast novo, que é como esse aqui. É uma pequenina provocação que abre caminho para você discutir um pouco esses assuntos aqui que fazem parte da vida da gente, são preocupantes, são absolutamente fundamentais, mas você não pensa nisso, porque você está ocupado demais trabalhando, tá bom? Grande abraço, mês que vem eu tô aqui outra vez.